Palmas bem além para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que prazer estar aqui com os amados, pela primeira vez, aleluias. Não visitando, mas cooperando, porque, como eu costumo dizer, Isaac Abraão Marco Aurélio, playback. Isaac Abraão Marco. Como eu costumo dizer, crente não visita, crente coopera com o corpo. Glória a Deus. Jesus, com a igreja. Aleluias. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. E também sou grato a Deus, por rever alguns amigos e companheiros de fé, Nosso irmão ali, o irmão Carlos, O irmão pastor Hermeson, juntamente com a sua esposa, É um prazer revê-los, O irmão Carlos, ele é testemunha ocular do que Deus fez na minha vida, do processo de libertação, não é verdade, irmão? O irmão Carlos é testemunha do processo de libertação que eu passei. Porque não pense você que foi fácil chegar aqui, porque não foi fácil, não. Anos de luta contra seres espirituais que tentaram acabar com a minha vida. Por quê? Porque o diabo já sabia da obra que Deus tinha na minha vida. Se você hoje está passando por uma grande luta, por uma grande batalha espiritual, é porque o diabo já viu alguma coisa que você mesmo possa não ter visto lá na frente, mas ele sabe. E ele está tentando atrapalhar, mas maior é o nosso Deus do que aquele que tenta nos destruir. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, amém? Vou estar deixando o louvor aqui. Deus vai falar poderosamente daqui a pouco na palavra. Aleluia! Você quer o playback? Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Oh, Jesus amado! Não vai passar aí, não. Aleluia, Deus! Pode se sentar, igreja, fique à vontade. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando um menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram então, ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá.
preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé do plano de Deus, não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho meu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos entrar para a melhor parte do culto, que é a palavra do nosso Deus. Creio que Deus não vai falar, mas que Ele vai continuar falando nessa noite. Quando o pastor havia me feito o convite, a primeira mensagem que veio no meu coração era uma mensagem que se encontrava lá em 2 Reis. Eu até achei que era aquilo que Deus queria falar nessa noite. Só que nesse domingo agora, Deus ele me deu a mensagem, aquilo que Ele gostaria de falar comigo e contigo nessa noite abençoada. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Versículo de número 25. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 25. Meu Deus da glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém, igreja? Versículo 25 vai dizer assim: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. Glória a Deus. Poder assentar nos seus lugares, glorificando e adorando o nome do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Peço a tua atenção encarecidamente para aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. Se possível, por evite conversa, evite atender telefone na hora do culto, porque agora vamos ouvir a voz do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse domingo eu estava aplicando o meu coração para entender e compreender esta passagem que Deus colocara no meu coração. A palavra fala que Joel, ele foi um dos profetas
do nosso Deus, levantado por Deus. De acordo com os historiadores, Joel ele foi aquele profeta que ele profetizou no Reino do Sul, na cidade de Jerusalém, profetizou contra o pecado daquele povo, profetizou contra a idolatria daquele povo, profetizou para o povo se reconduzir para o caminho santo de Deus. E eu acredito que nesses últimos tempos, Deus não vai levantar, mas Deus já está levantando profetas e profetisas para apregoar contra o pecado, para apregoar a palavra de Deus da forma que deve ser apregoada. Eu creio que ainda antes do arrebatamento, Deus já está levantando profetas e profetisas na face da terra, que não vai ter medo de falar a verdade, que não vai ter medo de pregar contra o pecado, aleluia, glórias a Deus, que não vai ter medo de pregar contra o sistema religioso implantado pelo diabo nessa terra. Aleluia! Glória a Deus. E eu creio que esse profeta sou eu, esse profeta é você. Então não tenha medo de falar aquilo que Deus coloca no seu coração. Não tenha medo de apregoar aquilo que Deus coloca no seu coração. Aleluia, glórias a Deus. Por que Deus tem honrado o meu ministério? Porque eu procuro não ter medo de falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Aleluia, glórias a Deus. Então não tenha medo de pregar a verdade. Prega a palavra da forma que é para ser pregada. Doa a quem doer. Aleluia, glórias a Deus. Ao pesquisar um pouco sobre o povo do Reino do Sul de Judá, nós percebemos que esse povo, eles viviam da agricultura naquela época, do plantio, da seara. Era um povo que vivia também da pecuária, dos rebanhos. Ou seja, eram essas coisas que era o pilar, eram essas coisas que sustentava esse povo nesses tempos bíblicos: a economia, a seara, o plantio, a colheita, aleluias, glórias a Deus. Só que a palavra fala no capítulo 1 que em alguma parte da história começa a vir sobre o Reino do Sul uma grande seca, um período de estiagem que começa a castigar aqueles campos. A seca é tão grande, é tão severa sobre esses tempos em Jerusalém, no Reino do Sul, que a palavra vai dizer que os rios começam a se secarem, as plantas começam a se murcharem, e a situação da economia do povo vai se decaindo. E para piorar ainda mais a situação, a palavra fala que do alto vem uma grande nuvem de gafanhotos que paira sobre as lavouras de Jerusalém. Uma grande nuvem com bilhões, quem sabe, de insetos voadores que sobrevoam e pairam sobre as plantações de Judá. E a situação do povo, que já não era boa, torna-se ainda mais pior por conta dessa praga. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Quem sabe eu não estou falando com pessoas que estão vivendo esse tipo de situação. De uma hora para a outra, parou de chover na tua terra e hoje a tua terra está seca. Aleluia. Você planta, mas não colhe aquilo que planta por causa dessa sequidão. Ou então está ainda mais pior, né? Você é aquela pessoa, né, que não usufrui do fruto do seu trabalho. Às vezes você é aquela pessoa que se esforça, você é aquela pessoa dedicada, você é aquela pessoa que trabalha, mas você não obtém resultado daquilo que você faz. Por quê? Porque existe uma nuvem de gafanhotos pairando sobre a sua vida. Aleluias! Glórias a Deus! Esta é a realidade de muitas pessoas. Esta é a realidade de muitas pessoas nos dias atuais.
Tem pessoas que estão vivendo uma seca severa em suas vidas. Tem pessoas que elas trabalham, tem pessoas que elas plantam, mas elas não obtêm resposta daquilo que fazem. Elas não comem daquilo que plantam, porque tem uma nuvem de gafanhotos pairando sobre a vida dela. Ou seja, eu estou falando de um problema, eu estou falando de uma dificuldade, eu estou falando de uma crise, eu estou falando de uma enfermidade, eu estou falando de uma dívida que tem se apregoado sobre a tua vida e que tem trazido ruína, tem trazido destruição, tem trazido percas para a tua vida financeira, para a tua vida familiar, para a tua vida econômica, para a tua vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem entende a palavra do Senhor nessa noite? Glorifica o nome dele. Aleluia, Senhor. Meu Deus. Teve uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li, aqui mesmo no versículo 25, e também no versículo 2 ou 4 do capítulo 1 de Joel. Em algumas traduções, a palavra de Deus vai falar sobre a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Aleluias. Isso daí tem um sentido espiritual para estar inserido na palavra do nosso Deus. Eu fui pesquisar para entender o que significava esses nomes, e de acordo com a pesquisa, eu entendi que esses 4 nomes, eles não estão relacionados com 4 tipos de gafanhotos, mas estão relacionados com 4 fases, aonde o gafanhoto cresce, aonde o gafanhoto se desenvolve. Aleluias, glórias a Deus. E eu perguntei para Deus: mas Senhor, por que esse detalhe está explícito na tua santa palavra? E Deus falou no meu coração: meu filhinho, tem problema, tem dificuldade que é dessa forma. Ao passar do tempo ele vai crescendo, ao passar do tempo ele vai evoluindo. Aleluia, glórias a Deus. Quem sabe você não está vivendo essa situação? Quem sabe não tem um problema pairando sobre a tua vida, que ao passar do tempo tem crescido, tem evoluído. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aquilo que antes era uma larva, hoje já é um gafanhoto na tua vida. E aquilo que hoje é um gafanhoto, amanhã poderá se evoluir para uma locusta. Meu Deus. E assim, dando uma sequência. Glória a Deus. Eu falei para Deus e Deus falou no meu coração: isso daí é problema. Tem certos tipos de problema que ao passar do tempo cresce, se desenvolve. Aleluias, glórias a Deus. Pode ser uma dívida que está aí crescendo aí na tua vida financeira. Pode ser uma enfermidade no teu corpo que ao passar do tempo tem se evoluindo. Aleluias, glórias a Deus. Pode ser um vício, pode ser um problema sentimental, pode ser alguma coisa que ao passar do tempo está crescendo na tua vida, porque tem pessoas vivendo essa situação, e eu já passei por isso, e eu sei exatamente o que eu estou apregoando nessa noite. Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando nós percebemos os detalhes da palavra, nós vemos que na medida em que o gafanhoto se desenvolve, mais pior ele fica. Tem problema que quanto mais cresce e se desenvolve, a situação da pessoa só vai se agravando. Não é verdade, queridos? Aleluia. Agora, o que é que causa esse processo evolutivo na vida do gafanhoto? É basicamente aquilo que ele come. Quanto mais o gafanhoto come folha, mais ele cresce. Quanto mais o gafanhoto come o fruto, mais ele se desenvolve. Quanto mais o gafanhoto ele devasta, mais ele cresce. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei se você vai entender muito bem o que eu vou dizer aqui nessa noite, mas tem problema que tem crescido na vida de pessoas, é porque elas, inconsciente ou não, estão alimentando o problema na vida dela. Tem adversidade que só está crescendo porque a pessoa, inconsciente ou não, está alimentando esse maldito desse gafanhoto na vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Meu Deus,
gafanhoto come, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. Para de alimentar esse problema. Para de alimentar essa dificuldade na tua vida. Por quê? Porque tem pessoas que quanto mais alimenta a dúvida no coração, mais dificuldade tem para crer nas promessas de Deus. Glória, glória a Deus. Para de alimentar essa mágoa no teu coração. Porque quanto mais você alimenta essa mágoa, mais dificuldade você tem para perdoar aquele que te magoou. Não é verdade, meus queridos? Para de alimentar essa dívida. Porque quanto mais dívida você faz, mais dificuldade você vai ter para sair do vermelho. Glória a Deus. Tem pessoas que só trabalham em prol das suas dívidas. O que é isso, irmão Éder? Isso daí é um gafanhoto que está na tua vida, comendo as tuas finanças. Para de alimentar isso que você sabe que está se desenvolvendo na tua vida. Tem pessoas que precisam parar de alimentar o vício, né? Porque quanto mais ela bebe, mais destruição ela traz para o casamento dela. Tem pessoas que quanto mais bebe, quanto mais fuma, mais destruição, mais ruína traz para o casamento, para a família. Tem gente que quanto mais ingere bebida alcoólica, mais o álcool está corroendo o fígado dela. Isso é um gafanhoto que está trazendo morte, ruína, destruição para a vida dela. Para de alimentar esse pecado. Porque quanto mais a pessoa alimenta o pecado, mais ela torna-se escravo do pecado. Jesus morreu para nos libertar do pecado, das algemas de Satanás. Cuidado com aquilo que você enxerga. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque tem gente que está alimentando a carne, né? E por conta de alimentar a carne por aquilo que ouve, por aquilo que enxerga, por aquilo que não traz edificação para a vida dela, muitas das vezes não tem força para vir para a igreja, não tem força para orar, não tem força para jejuar, não é verdade? A pessoa chega para você e pergunta: por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo ler a palavra? Aí você vai passar a descobrir, você vai ver que a pessoa gasta muito mais tempo no WhatsApp do que ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tem gente que tem prazer de ficar 2 horas vendo um filme mundano, mas não consegue ficar 20 minutos lendo a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Senhor. Tem gente que consegue ficar 2 horas de papinho na internet e não consegue ficar 10 minutos falando com o Pai Celestial. E por isso está fraco. E por isso está fraca. Para de alimentar essa sua carne. Alimenta o teu espírito com a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que tirar da nossa vida o lazer, não. A gente tem que ter equilíbrio. Aleluia, glórias a Deus. E eu vou te dizer uma coisa: se eu estou aqui apregoando para você, é porque nesses últimos anos eu tenho comido Bíblia como ninguém. Aleluia, glórias a Deus. Porque se eu não procurasse fortalecer o meu espírito da forma que eu sei que eu preciso, eu não estaria aqui nessa noite trazendo essa palavra até o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu imagino agora, a palavra não fala, é uma conjecturação minha, diante desta praga de gafanhotos assolando tudo. Eu imagino os povos, os moradores de Judá, fazendo de tudo para espantar a praga. Não é verdade? Acendendo tocha, através do fogo e da fumaça, tentando espantar essa praga que estava acabando com as suas plantações. Só que na medida em que eles tentam resolver o problema ia cada vez mais se tornando pior. Tem muitas pessoas vivendo essa situação. Eu não sei se você
entendeu, mas você vai entender perfeitamente o que Deus vai falar aqui. Tem gente tentando resolver o problema dele com a força do braço. Tem gente tentando resolver a adversidade com a força do braço. Tem gente que por achar que tem dinheiro pode resolver tudo. Está enganado. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Por quê? Porque dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Não é verdade? Aleluia. Dinheiro compra mansão, mas não compra família. Então tem gente tentando resolver os seus problemas. Tem gente tentando resolver as suas adversidades com a força do braço. Tem gente tentando resolver o problema que quem vai resolver na vida dele é Deus. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então nós temos que confiar mais no nosso Deus. Temos que esperar mais no nosso Deus. Tem coisa que quem vai resolver não é o médico, não é a medicina, mas é a medicina de Deus. Aleluia, glórias a Deus. É o poder de Deus. Tem situação que quem vai resolver na tua vida não é o juiz, não é o advogado, não é o pastor, muito menos você, mas é o Deus que você serve. Glória a Deus. Para de querer contar com a ajuda de alguém, sendo que você precisa contar é com a ajuda de Deus. E para de querer ajudar Deus, porque Deus não precisa da tua ajuda. Aleluia. Para de colocar a tua mão aonde a mão de Deus já está na situação. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem gente atrapalhando a Deus, colocando a mão aonde não é para colocar. Aleluia. Quer ajudar a Deus de verdade? Não coloca a sua mão aonde Deus já colocou a mão dele. Porque se você colocar a sua mão, Deus vai tirar a mão dele. E aquele problema que era para Deus resolver, Deus vai colocar na tua mão para você resolver. E você não pode, você não consegue. Por isso deixa o problema na mão do teu Deus. Porque a tua mão não suporta, mas a mão de Deus suporta todos os problemas da humanidade. Aleluias. Deus, aleluia. Glórias a Deus. Queridos, eu acredito que diante dessa situação, o profeta Joel se destaca no reino do sul, na cidade de Jerusalém. Eu acredito que agora, em meio ao caos financeiro do povo de Judá, em meio à situação caótica financeira desse povo, eu imagino agora o profeta Joel andando pelas ruas de Jerusalém, na praça de Jerusalém, apregoando para aquele povo: ajuntai-vos a Deus, reuni-vos ao Senhor, em jejum, em oração. Eu imagino agora vindo gente de todos os cantos, das duas tribos que constituíam o reino de Judá. Eu imagino chegando gente de tudo que é tipo, grande, pequeno, velhos, moços, homens, mulheres, se aglomerando para buscar a presença de Deus, se aglomerando para buscar socorro em Deus, se aglomerando para buscar a solução daquela praga, no Deus que tinha a solução para aquela situação. Meu Deus. Queridos, eu imagino agora o profeta Joel diante daquela grande, mas aquela grande massa humana. E agora eu imagino o profeta Joel sendo tomado pelo nosso Deus. Ali o próprio Deus falando na boca de Joel: ouça, povo meu, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Glória a Deus! Quando eu li esse versículo que está no capítulo 2, eu entendi o porquê que Deus havia permitido essa situação. É porque o Deus queria que aquele povo se convertesse a Ele. Glória a Deus. Deus permitiu essa situação porque Deus queria que o povo voltasse para os caminhos dele. Aleluia, glórias a Deus. Porque tinha muitos que estavam em Judá, mas não eram convertidos ao Deus de Israel, ao Deus de Judá. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. É por isso que Deus permitiu essa praga, esse maldito coronavírus. É para que o povo possa se converter ao Senhor Deus. É por isso que Deus permite as pragas. É por isso que Deus permite as pestes. É por isso que Deus permite os terremotos. É por isso que Deus permite os desastres naturais. Não somente
mas para conduzir o povo para o caminho de Deus. Deus quer conversão. Glória a E Deus. quando eu me refiro à conversão, não é somente quem está lá fora, não. É quem está aqui dentro. Aleluia. Porque tem gente que está na igreja, mas ainda não se converteu como deveria se converter. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Até porque a palavra profética não era para nações estrangeiras, era para o povo de Deus, porque Deus queria a conversão do seu povo. Glória a Deus. Não basta apenas orar, dizimar, vir na igreja se eu não sou verdadeiramente convertido a Deus. Glória a Deus. Andar com a Bíblia debaixo do braço, qualquer um anda, mas é só convertido que anda com a Bíblia no coração. Não adianta ter a Bíblia na tua mão se ela não está no teu coração. Aleluia. Meu Deus, obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. És maravilhoso. Não Deus. adianta andar com a Bíblia no braço se eu não ando com a Bíblia no meu coração. Não é verdade, queridos? Então Deus, Ele quer conversão. Deus enviou a pandemia do coronavírus porque Deus quer conversão. Como foi falado pela nossa irmã, já não é tempo de brincar com o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é para brincar, é para levar coisa séria. Por quê? Porque se brincar, vai ficar aqui. Glória a Deus. Não é para brincar, é para levar a vida de cristão a sério. Isso é, se você quer entrar no céu. Glória a Olha, Deus. se a pessoa quer ir para o inferno, que viva de qualquer jeito. Mas se a pessoa quer entrar pelas ruas da Nova Jerusalém, vivamos a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus amado. Glória a Deus. A obra depois que converteu. Santo, santo é o Senhor Jesus. Jesus amado. Deus maravilhoso. E Deus prossegue dizendo para aquele povo: eu quero que vocês rasguem, não é a veste de vocês, mas é o coração. Glória a Deus. Porque diante da situação, o povo estava rasgando, igreja, eram as vestes, era a roupa, o que era um hábito comum nessa época, como humilhação, aleluia, glórias a Deus. Mas quando Deus mandou, por intermédio de Joel, dizer para o povo que Ele queria que o povo rasgasse ao invés das vestes do coração, é porque Deus queria uma humilhação de todo o coração. Meu Deus. Quando Deus fala para o povo se converter de todo o coração, é porque Ele não quer uma conversão da boca para fora, é para converter de todo o coração. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus! E algo que Deus chamou muito a minha atenção quando eu fiz a meditação desses versículos, foi Deus quem permitiu aquela praga e aquela seca. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que Ele foi mostrando exatamente o que o povo deveria fazer em meio àquela situação, em meio àquela situação de praga, de escassez, de fome, de seca, de miséria. Isso daqui na hora fez eu lembrar do que Deus falou para com o rei Salomão. Depois que Salomão orou, aleluia, glórias a Deus, Salomão, se eu enviar a praga entre o meu povo, se eu enviar a peste entre o meu povo, se eu permitir que os gafanhotos devastem a terra, se eu fechar os céus de modo que não haja água chuva, se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter e humilhar e me orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E era exatamente a situação do povo: seca, praga, fome, miséria. E o que Deus queria era a conversão, era que o povo orasse, era que o povo se arrependesse, era que o povo buscasse a presença de Deus. Deus falou algo no meu coração, eu acredito que pode fazer sentido. Igreja, o povo estava tão preocupado
tão ocupado com o seu plantio que esqueceu de buscar a Deus. Aí Deus teve que permitir o gafanhoto acabar com o plantio para ver se o povo buscava a Deus. Porque tem gente que infelizmente é assim. Quando a porta estava fechada, ele vinha todos os dias na igreja. Depois que Deus abriu a porta, nem para agradecer ele voltou. Senhor da glória. Quando o médico falou que ela ia morrer, ela não parava de orar. Todo dia estava na igreja. Depois que Deus fez o milagre, sumiu da igreja. Não é verdade? Queria a prosperidade, Deus prosperou. Nem para agradecer voltou. Orou para Deus abrir a porta, né, pastor? Deus abriu a porta, né? E nem para agradecer ele voltou. Só que o problema é que essa porta pode se fechar. Aí ele vai ter que voltar. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Então o povo está ouvindo a pregação do profeta Joel. E o que é que o povo faz? O povo obedece a direção do homem de Deus. O povo obedece a instrução do profeta de Deus. Joel, aleluia, glórias a Deus. Eu acredito que agora o povo começa a orar, a buscar. O povo começa a verdadeiramente se converter ao Deus de Israel. O povo verdadeiramente começa a buscar a face do nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por quê? Porque não é murmurando que o problema vai ser resolvido na tua vida. Não é reclamando que o problema vai sumir da tua vida. Não é dizendo que vai sair da igreja que o diabo vai sair da tua vida. Ao contrário, se você sair da igreja, é aí que o Satanás não sai das nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Não é reclamando que você vai viver o teu milagre. É orando, é buscando, é jejuando, é se humilhando na presença do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Deus de poder. O povo ora. E o nosso Deus ouve a oração do povo e responde. Glória, glória. Se você tem orado, Deus já ouviu a sua oração. E se a resposta ainda não chegou, é só uma questão de tempo para essa resposta chegar. Por isso, se for preciso, faça como Daniel. Ora até Deus enviar o anjo com a resposta daquilo que você precisa. Aleluia, glórias a Deus. Porque não é porque Deus ainda não te respondeu que Ele não te ouviu. Deus manda o profeta Joel dizer para aquele povo que Ele iria fazer chover naquela terra seca. E Deus ainda continuou dizendo, por intermédio do profeta Joel, para o povo que havia clamado, orado, buscado a face de Deus, que Deus trazeria restituição em relação a todos os anos em que a praga do gafanhoto havia destruído, havia devastado, havia consumido. Quem sabe Deus não está falando para pessoas aqui nessa noite que Ele vai trazer restituição para alguma área da tua vida. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, cortador, destruidor, salteador. Quando Deus fala sobre a questão dos anos, é porque aquela situação já estava durando muitos anos. Quem sabe esse problema já está durando, só você e Deus sabe quantos anos tem durado na tua vida. Mas Deus, Ele é fiel para trazer restituição para toda e qualquer área da tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Deus pode restituir aquilo que o diabo destruiu na tua vida com permissão de Deus. Deus pode trazer restituição para aquilo que o devorador devorou na tua vida. Eita, Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Deus que eu e você servimos, meus queridos. Aleluia! Glórias a Deus. Mas essa profecia se cumpriu? É claro que se cumpriu, porque não foi a palavra de Joel, foi a palavra de Deus na boca de Joel. E como eu costumo dizer, a palavra do homem pode falhar. Quero ver falhar a palavra de Deus. A palavra do irmão Éder falha. Quero ver falar a palavra
palavra de Deus na minha boca, no teu coração. Eu creio. A palavra do pastor falha, mas a palavra de Deus na boca dele é infalível. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E aquele povo viveu o que Deus havia prometido por intermédio do seu profeta Joel. Eu imagino que choveu na terra e aquela terra que estava seca começou a florescer, começou a brotar. Aleluia, glórias a Deus, porque é assim que Deus age. Quando Deus faz chover na nossa terra seca, começa a nascer, começa a brotar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. Aleluia, glórias a Deus. E aquele povo, eu acredito que viveu os melhores anos da vida dele por conta da restituição que Deus fez acontecer na vida daquele povo. Então eu encerro essa mensagem dizendo isso ao seu coração. Se Deus prometeu, se Deus falou que iria chover, pode comemorar. Se Deus prometeu que iria repreender esse maldito gafanhoto, pode comemorar, pode se alegrar. Aleluia, glórias a Deus. Porque se você tem fé, você pode agradecer antes mesmo de acontecer, porque você sabe que é só uma questão de tempo para a promessa, para a palavra, para a profecia cumprir na tua vida. Se Deus falou que vai derramar chuva, comemore mesmo que você ainda esteja vivendo na sequidão. Se Deus já falou que vai repreender essa praga maldita desse gafanhoto na tua vida, já pode comemorar, mesmo que você ainda possa ouvir os ruídos desse gafanhoto. Não espere acontecer para comemorar. Tenha fé e comemore antes de acontecer, porque Deus se agrada daquele que tem fé. Amém? Então é isso que eu queria trazer até o teu coraçãozinho. Quem entendeu a palavra do Senhor? Então faz o seguinte: guarda ela no mais profundo aí do teu coração. Amém? E eu agradeço pela minha oportunidade. E as palmas que louvam o nome do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que maravilhosa palavra, né, igreja? O Deus, o Jesus da permissão, o Deus da restauração, o Deus que permite para que nós venhamos entrar no eixo, ficar na posição, no centro da vontade do Senhor. Aleluia, Jesus, o nosso trabalho é desta forma. Tem hora que Ele permite algo para que nós venhamos